Olá, bem-vindo, bem-vinda, muito bom estar com vocês de novo. Você já teve as 3 experiências com o Espírito Santo? Como assim? Que 3 experiências com o Espírito Santo? Jesus, antes de sua morte e ressurreição, prometeu aos seus discípulos o seguinte, vejamos, João capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Aqui Jesus nos mostra 2 experiências com o Espírito Santo. Ele diz aos seus discípulos que Ele vai rogar ao Pai para que Ele lhes dê outro Consolador. E Ele diz que esse Consolador é o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que o mundo não conhece e nem o vê. Mas, diz Ele, vocês, meus discípulos, vocês o conhecem, porque Ele está com vocês, Ele vive com vocês, Ele habita com vocês e Ele estará em vocês. Jesus aqui está falando de 2 experiências com o Espírito Santo. Uma que Ele habitava com os discípulos, mas viria o tempo em que Ele passaria a viver dentro dos discípulos. Ele habita com vocês, mas Ele estará em vocês. Assim foi conosco também, quando não conhecíamos a Cristo, estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, o Espírito Santo estava conosco, nos convencendo dos nossos pecados e nos atraindo a Cristo. Foi Ele que realmente nos levou a Cristo. A Bíblia diz que o Espírito Santo viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ao crermos em Jesus como nosso único Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio morar dentro de nós. Agora nós temos essa segunda experiência que Jesus se refere. Ele estará em vocês. O Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo está em todas as pessoas que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Todo cristão tem o Espírito Santo morando dentro de si. Então até aqui vemos 2 experiências. Primeiro, o Espírito Santo conosco, agora o Espírito Santo dentro de nós. A Bíblia diz que todo aquele que é de Cristo tem o Espírito Santo. Agora vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em que Jesus promete que, vou ler aqui rapidamente, o capítulo 1, primeiro versículo 8, para você entender o contexto, onde Jesus promete, mas vocês receberão poder ao descer o Espírito Santo sobre vocês. Então aqui é outra promessa de Jesus, o Espírito Santo descerá sobre vocês. E em Atos capítulo 2, versículo 4, cumpre-se esta promessa de Jesus. Diz que eles estavam reunidos no cenáculo em Jerusalém e de repente viram coisas que pareciam como línguas de fogo, viram o som como de um vento muito forte. E diz o seguinte no versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, até então eles tinham a experiência do Espírito Santo com eles. Agora o Espírito Santo neles. E agora, finalmente, em Atos 2,4, o Espírito Santo sobre eles. E o Espírito Santo é derramado de tal forma que os enche, e podemos dizer assim, os faz transbordar. Os faz transbordar. 3 experiências. O Espírito Santo com, o Espírito Santo em, e o Espírito Santo sobre. Você está cheio do Espírito Santo? Você talvez seja já um cristão, você já tem o Espírito Santo morando dentro de você, mas você está cheio do Espírito Santo? Aqui nós vemos que eles foram cheios do Espírito Santo, mas eles precisaram ser cheios do Espírito Santo em outras ocasiões também. Eles não permaneceram todo o tempo cheios do Espírito Santo. Essa é uma experiência que se pode renovar. Parece que foi Billy Graham que disse que todo crente, ao receber Jesus como seu Senhor e Salvador, ele é cheio do Espírito Santo. Mas depois, com o dia a dia, as atenções para as coisas da vida cotidiana, um descuido da vida espiritual, a falta de oração, a falta de meditação na palavra de Deus, de intimidade com Deus, o cristão vai se esvaziando. O Espírito Santo nunca sai dele, o Espírito Santo está nele. Porém, nem sempre o cristão está cheio do Espírito Santo. E por isso nós precisamos nos encher sempre de novo do Espírito Santo. Você vê que em Atos capítulo 4, versículo 31, os discípulos oraram e a Bíblia diz que, de novo, eles foram cheios do Espírito Santo. Atos 4, 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo.
Olha aí, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Novamente, eles ficam cheios do Espírito Santo. E Paulo, lá em Efésios, capítulo 5, 18, ele diz: sede cheios do Espírito Santo, ou enchei-vos do Espírito Santo. Significa, no original grego, um enchimento constante. Então, nós precisamos estar sempre nos enchendo, porque devido às muitas circunstâncias da vida, e como eu disse, a nossa falta de intimidade com Deus, muitas vezes vamos perdendo essa medida da plenitude do Espírito Santo. Procuremos ser cheios do Espírito Santo, procuremos viver do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo não está mais só conosco, ele está em nós, mas que nós possamos viver com o Espírito Santo sendo derramado constantemente sobre nós, cheios do Espírito Santo, transbordando o Espírito Santo, para sermos testemunhas de Jesus neste mundo. Amém? Gostaria de orar com você agora. Senhor, abençoa todos os que nos assistem, dá-lhes a tua graça e tua bênção. Se tem alguém que ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, dá-lhe agora a tua salvação, o perdão dos pecados.